Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos aqui gravando direto do TDC São Paulo 2024, a quinta temporada, com apoio de Bradesco, da Rede e TOTUS. E você que nos acompanha sabe que este é o espaço onde a gente pode ampliar as perguntas, trazer mais assuntos para falar com palestrantes, personalidades que vão fazer a diferença na sua vida e na sua carreira. E hoje eu estou com ele, Juliano Ribeiro, amigo de longa data, que é consultor e treinador. Seja muito bem-vindo ao podcast, Obrigadão, Júlio. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui com vocês, poder colaborar com o pessoal aí, trazer um pouquinho da minha história, do meu estrada. Vamos ver o que dá para aproveitar disso tudo, né? Com certeza. Então, aproveitando que você falou da sua vida, sua estrada, né? Eu quero cumprir uma tradição. Estamos fazendo um ano de podcast aqui nessa gravação. Começamos no ano passado no TDC São Paulo. E a gente sempre faz um retorno às origens. Até porque muitos dos nossos pessoas que estão acompanhando o podcast, elas estão no início da carreira ou estão fazendo uma transição e querem entender como que as pessoas chegaram onde elas estão dentro das suas áreas de especialização. Então eu queria saber, Juliano, como lá no início, jovem Juliano, ele descobriu que ele podia ter uma carreira dentro da tecnologia, ou se isso veio muito depois, daqui a pouco nem era o jovem Juliano. O jovem depois. cabeludo Juliano. Pode ser também. O jovem cabeludo Juliano, quando ele começou, ou depois, como que você veio parar no mundo da tecnologia na sua área? Cara, é bem maluco, mas esse negócio começou quando eu tinha uns 3 anos de idade. 3 anos, olha, acho que você bateu um recorde. Porque é assim, a menor idade que alguém já citou. eu tava assistindo um filme, Tron. Você lembra do filme Tron? Lembro, Original, tá? O original. Não, quadradão. Isso, quadradão, das curvas quadradas da moto e tal. Eu olhei para aquele negócio e falei, cara, programador é Deus. Eu quero ser programador. Então, aquilo deu uma pira na minha cabeça. Falei, cara, é legal esse negócio. E comecei a ir para esse caminho. Mas eu lembro que lá para os meus 9 anos de idade, mais ou menos, eu não tinha acesso ao computador ainda, mas tinha um colega de escola que tinha. E daí a gente juntou as moedinhas, comprou uma revista na banca e conseguimos fazer um gorila jogar uma banana de um lado para o outro da tela no computador dele. Isso com 9 para 10 anos. Do tempo que a revista você copiava o código. Isso, a gente passou uma tarde copiando, olhando para a revista, eu editando, ele escrevendo, alternava e por aí vai. E quando errava o código? Quando errava, você voltava. No começo não tinha nem como debugar a coisa. Sim, era horrível. Acho que era Basic a linguagem. Aí, alguns anos depois, eu fui fazer curso. Assim como para a geração da minha mãe, a datilografia fazia diferença, para a minha geração, ali, eu tenho quase 50, para nós era muito fundamental ter a informática básica, que era algum sistema operacional, você tinha que dominar alguma coisa de editor de texto, alguma planilha. Sim. E, como bônus, um banco de dados. Isso aí já era um estado já avançado. Era um nível um pouco mais avançado. E aí, em 90, ali mais ou menos, eu fiz esse curso. Tá? Que eu aprendi o MS-DOS, WordStar, Lotus 1, 2, 3 e o DBase 3 Plus, na época. Foi esses 4 conjuntinhos. O Professional, o famoso Professional. Não, a versão programada. A versão programada foi muito legal. E foi essa versão programada que foi o pontapé inicial para programar. Porque daí tinha um outro colega que estava fazendo depois essa mesma formação, e a gente tocando figurinhas e tal, ele pediu para eu ajudar ele com o código dele, eu sentei, eu vi que não era tão difícil para mim assim, falei, olha, acho que eu tenho jeito para coisa. Então foi aí que eu comecei. Alguns anos depois eu comecei a dar aula de informática, também desses assuntos, e depois foi ampliando isso para outros assuntos mais AutoCAD, CorelDRAW, essas coisas também. E depois a partir daí eu já estava programando um pouco, ensinando as pessoas a programarem, e surgiu oportunidades em outras empresas. Então tem uma indústria ótica que me chamou para poder desenvolver junto com eles uma máquina de corte de lente de óculos, daí a gente começou a programar para isso. Eu participei tanto da parte mecânica quanto da parte da programação mesmo, e da parte eletrônica também, ajudando com algumas coisinhas. Depois disso foi para outro ramo, que é da metal mecânica, a gente foi para a parte de colheita de laranja. Que doido. Doido pra caramba. Também fui lá aprender um pouco mais e projetar essas máquinas e tal. E de lá eu fui direto para trabalhar com software house. Foi em 2006.
foi a primeira software house, a primeira vez que eu tive que interagir com outros programadores, vamos chamar assim, em nível profissional. Até esse momento você estava só em máquina implemento, aplicação prática lá. Também, mas assim, era pequenos softwares, né? Sei lá, com 13 anos eu fiz um software de controle de estoque para uma empresa lá da região. Ok, era um software, mas ainda tipo, era eu sozinho. O pessoal fala muito do programador full stack, ou Sim. então, e eu falo, não, para mim isso é tão natural. Eu tenho que fazer Nem a tinha coisa. outra coisa que É. não fosse isso no meu tempo. Eu vou ter que pegar desde a negociação do contrato até a entrega. Eu sempre entendi isso como tudo. Ela é transversal e sabe, todos os níveis, eu não via diferença nisso. Então, quando o pessoal falava isso como uma grande novidade, eu falei, se liga, gente, isso já tem tanto tempo, né? Sempre foi assim. Mas daí, ali em 2006, eu fui trabalhar nessa software house. E foi legal a gente ver as dores da interação. E eu acho que é aí que começou a cair um pouco a ficha do porquê da agilidade. Sim. Quando você é um lobo solitário ali, tá tudo tranquilo. Tudo Você ao faz- seu controle. o Go Horse é teu, você faz como quiser, você faz teu tempo, aquele negócio O todo. jogo é tabuleiro aberto. né? Exato. É tipo tocar guitarra sozinho. Uhum. Você toca no seu tempo, fora do compasso e tá tudo legal. E fica tudo lindo. Vai tocar com a banda. Aí é a coisa outra complica. Foi aí que eu percebi. Em 2006 foi isso. Eu fui tocar com a banda. Eu tava tocando guitarra solo, agora eu tava tocando com a banda. E agora tem que fazer a coisa sair uníssono. Rapaz, aí que eu comecei a ver as dificuldades, como é que faz as coisas. E foi aí que a agilidade surgiu pra mim. história. Bacana. Ali por 2007, mais ou menos, 2008. Junto com o manifesto, praticamente. Já tinha eu sou o que eles chamam, acho que terceira geração já. Já tinha o pessoal ali da primeira, que é Yoshima, Alexandre Magno. esses Mas tava caras. quente ainda. Tava quente, tava começando. Klaus Tefeld, uns caras ótimos aí. E esses caras fizeram as primeiras interações ali e depois veio eu lá pela terceira já. Aprendi, como quase todo mundo, começamos com o Scrum. Sim. E é o que tinha para aprender na época. Embora eu usei muita coisa de XP lá no meu trabalho. Porque as dores que eu tinha, o Scrum não resolvia. Olha só. De largada. O problema é o seguinte, eu tinha um fluxo lá que ele levava 2 meses para poder colocar qualquer coisa na mão do cliente. Com 3 técnicas de XP, a gente colocou esse prazo em 2 horas. Ô, louco. Basicamente porque a gente largou de mão o versionador que a gente tinha, pegou um novo, algo mais moderno, implementamos o Hudson na época, né? Nem era o Jenkins ainda. Colocamos o Hudson, né? Desculpa, pronúncia corretinho. Hudson. Fica mais chique. Para os mais puristas é o Hudson. É o Hudson. Colocamos lá o Hudson e aí, a partir disso, a gente conseguiu fazer um ciclozinho lá com poucos testes, ainda bem incipiente ainda. A gente conseguiu baixar para 2 horas isso. Então, o programador comitar. 2 horas depois já tinha um código testável. Então, muito mais prático, muito mais fácil. Incrível, incrível. Só que 3 técnicas de XP. E aí o Scrum veio para ajudar a gente a colocar um pouco de fluxo. Só que daí eu percebi que o Scrum não encaixava legal ali, a gente começou a ver alternativas. O Kanban veio como uma alternativa. E aí, como eu tava... Nessa época, a agilidade para você era meio que uma necessidade. Eu precisava disso para poder funcionar. Na real, sempre foi para mim. Legal. Eu sempre olhei para a agilidade como isso. Olha, eu não consigo ver um ambiente de desenvolvimento sem ter alguma técnica de gestão adequada para esse ambiente, para poder funcionar. As técnicas que eu vejo no mundo ágil, elas são muito adequadas. Então, Kanban, Scrum, XP, são técnicas que eu vejo que olha, elas colam muito bem, especialmente em cenários pequenos. Poucas pessoas, um time pequeno, um time focado naquilo, tá, tudo mais. Quando abriu isso para o mundo corporativo, aí começou a ter algumas disfunções, mas daí a gente pode falar depois dessa parte. Sim, vamos chegar lá. Mas daí ali por esse ano mais ou menos, perdão, acho que foi 2010, eu comecei a trabalhar com... Não, 2012. Eu saí dessa empresa. Em 2010 eu já estava trabalhando com consultoria em paralelo, dava umas escapadinhas da empresa para prestar consultorias. Sim. Em 2012 eu saí em definitivo e aí eu fundei minha própria empresa. Né? E junto com a Máximos aqui em São Paulo, eu tinha uma empresa de desenvolvimento em Maringá. Eu tinha 3 pessoas lá comigo, que a gente fazia desenvolvimento Você mora lá. Moro lá ainda. Mora lá ainda. Eu fiquei só 2 anos aqui em São Paulo. Pior? Pouco tempo. Pior caca que eu fiz, mudar pra cá. Mas valeu como experiência. Sim, aprendizado sempre se ganha. Né? Sim. Não, mas assim, caca não, foi bom. Trouxe vantagens ótimas. Mas daí assim, em 2012 eu abri essa empresa, em 2014 a gente fechou, fui para a Objective, na Objective também interagi com outro nível de coisa, porque daí eu interagi com o pessoal da primeira leva, da primeira onda da agilidade, então foi bem legal de ver. Pessoas que ajudaram a construir algumas coisas, foi muito bacana ver aquelas práticas de XP que eu via num grupinho pequeno de 12 pessoas ali, numa escala de 70, 100 pessoas, é outra conversa. Sabe, você começa a interagir com grandes players, tem um monte de telecom que a gente teve que interagir.
e fazer com que eles se convencessem. A gente entrou também em indústria metalmecânica, de carros, automobilística, para bancos. Então, entrou num outro patamar a coisa que até então eu não estava tendo acesso. E nessa empresa foi onde eu comecei a acessar mais esse público. Depois eu vim para São Paulo, ainda na Objective. Não gostei muito da pegada que a gente estava aqui. Mudei de empresa, passei um ano na PAG. E aí estou na Aspercom desde então, desde o final de 2019. Que legal. Mas, e aí, como eu falei, né? É interessante ver como você quase que foi perseguido pelo Agile. Você não perseguiu o Agile, né? Exato. Ele perseguiu você. Eu nunca fui atrás. Esse que é o maluco. Assim, as necessidades me direcionaram. Poxa, quando o... Porque, eu não contei isso. Naquela software house que eu entrei, eu fui promovido com pouco tempo. Eu estava com, sei lá, 1 ano, 2, e de repente me promoveram a gestor da área. Só que gestor da área não era bem o nome certo. Você era um gerente de configuração ali. Você tinha que fazer o software funcionar. Porque o pessoal usava SVN antes. Não sei se você conhece, mas assim, o SVN era horrível de versionar código. Horrível. Eu não conheço. Você trava o código para si, faz as mudanças nele, e aí todas as mudanças que envolvem aquele código, você fica responsável por ele por um tempo. Ali naquela empresa o ciclo era de 1 mês para isso. Ao final do mês, juntava, todo mundo comitava esses negócios, o gestor tinha que fazer um merge disso tudo e conseguir fazer um build rodar. Mas você ficava lá dizendo isso sim, isso não, isso sim, isso não. Não, né? O merge era na mão. Na mão. Você pegava o código de um, colava, ver se fazia sentido. Jesus. Então, é o que eu falava quase sempre. Eu acho que me tornou mais religioso até na época. Esse negócio de, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. E por aí foi. Só que daí eu falei, cara, não é possível, eu não vou ficar sofrendo com isso não, tá errado isso aqui. E foi aí que eu comecei a buscar coisas. Vem cá, Sim. o que tem aí por aí que faça isso? Começaram a me falar de XP. Falei, como é que é esse negócio? Daí eu descobri, dá para colocar o Hudson, dá para colocar... Só que para colocar o Hudson eu tinha que trocar o versionador, a gente trocou o versionador. Poxa, mas já que tem o Hudson, por que a gente não colocar testes automatizados? Colocamos algum nível de teste automatizado. O software é antiguíssimo. Antiguíssimo não, mas tinha, sei lá, uns 15 anos. Ia ser... Tinha um bom legado já. Ia ser muito improdutivo cobrir ele todo com testes. Então a gente pegou alguns pontos-chave, faturamento, PPCP, algumas coisas assim. Começou a cobrir com algum nível de teste para garantir que, olha, essas partes que são críticas, elas não podem quebrar. E começamos a conseguir fazer um negócio bem legal. Como eu disse, caiu para 2 horas, um ciclo de 2 meses. Não, é absurdo. Sem dúvida. E aí é interessante, né? Porque esse começo aí é muito a coisa do... Eu não gosto muito das coisas de na raiz e Nutella, mas eu quero usar raiz no sentido mais radical da palavra, original, né? Que é raiz. Tipo assim, é do jeito que foi pensado, a tentativa de implementação, a ferramenta certa. Olha, isso não funciona, eu vou para outra. Só que a gente viu... e você está nesse mercado aí há muito tempo, a gente viu a agilidade, ela me parece, e aí eu quero saber a sua opinião, que ela foi diluindo com o tempo, né? Hoje em dia, muita gente que trabalha diretamente com implementação ágil não faz quase nada que tinha lá no manifesto. É muito louco isso. Eu pelo menos, olhando, e eu não sou agilista, eu sou designer, mas eu estou inserido em vários processos ágeis no meu trabalho em diferentes clientes que eu atuo. Mas é louco, me parece que se eu tentar... é quase como se eu analisar microscopicamente, eu acho uma partícula lá. Mas é assim. Cara, eu acho que foi assim, ó. Aconteceu ali... 2001 não foi o ponto de partida, né? Muita gente pensa, né? Começou a agilidade em 2000. Não, o pessoal já fazia esses negócios antes. Sem dúvida, sem E dúvida. aí em 2001 se juntaram lá os 17 gurus lá no topo da montanha e desceram com as tábuas do levantamento. Isso, botaram nas tábuas. Eu falo que parece um negócio até mitológico, né? Tipo, subiram 17 gurus no topo da montanha e desceram com as tábuas dos mandamentos lá. Metade estava esquiando, metade estava bebendo. Saiu do final do dia lá alguma coisa. Mas assim, acho que a primeira coisa que o pessoal esquece do manifesto é o título. Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software. Ou seja, ele foi pensado para software. E aí começou uma maluquice, assim, de tentar gerenciar todo e qualquer tipo de projeto com métodos ágeis. E aí eu acho que começou a criar disfunções. Toda abordagem ágil, para mim, é uma coisa que eu falo bastante isso. Toda abordagem ágil, para mim, é um conjunto de práticas que resolvem um certo conjunto de problemas. Então tem aqui o conjunto de práticas e tem aqui o conjunto de problemas. Isso tem que dar um match perfeito. Se não dá um match perfeito e eu tento adotar esse método para resolver essas práticas, tem um dedinho quebrado aqui, a coisa não vai encaixar. Quase como uma engrenagem quebrada ali. Que não, vai ter uma engrenagem quebrada. Ele dá um pulo. E o que acontece? Eu gero um novo problema. E aí a agilidade virou fim, em vez de ser meio.
Ela não é mais para resolver um problema, ela é um fim em si mesmo. Ah, nós temos que ser ágeis, quase como uma declaração de valor. Isso. Ah, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser ágil. Eu tenho o ISO 9000. Sabe, É. como se fizesse parte da minha declaração de valores mesmo, da minha organização. O que é maluco, que é absurdo, assim, né? Não faz sentido. O cliente não me compra, tá, de mim ele compra por trabalhar na agilidade porque eu vendo treinamentos. Sim. Mas o cliente não compra o teu produto de software porque você é ágil. Ele não compra o seu design porque você é ágil. Ele Ele não compra... quer nem saber, né? Exato, ele não tá nem aí para como você faz, desde que você faça dentro dos meios legais. E tá tudo certo, é isso que ele quer. E, olha, ele espera num certo nível de qualidade, num certo prazo, Sim. sabe, algumas questões que ele coloca como sendo os seus critérios de seleção, mas no geral é isso, ele não vai além disso. Sim. Então é muito maluca essa ideia. Mas eu acho que isso começou quando a agilidade começou a sair do campo do desenvolvimento. Quando a gente começou a entrar muito no campo dos gestores irem para o lado da agilidade, Sim. porque vamos... Sendo que ela pregava a inexistência deles, inclusive. Não, a minimização, Em vamos chamar assim, não É, inexistência. inexistência é uma palavra forte. É forte. Vai minimizar isso, menos gestão, né? Colocar... Menos intermeios, mais práticas Exato. e processos. Né? Então ele pregava, tipo, ó, vamos ter times mais auto-organizáveis. Essa é uma das coisas que eles colocavam. Tem gente que entendeu auto-organizável como anarquia. Tipo, eu faço o que eu quero. Não, velho, não é bem por aí. Auto-organizável é dentro de um conjunto de regras e restrições, eu decido como é que eu me organizo. E as pessoas entenderam que não, eu faço o que eu quero. E não funciona bem assim. Mas quando a coisa saiu do mundo do desenvolvimento e foi para o mundo de gestão, os gestores que estavam tentando entender de agilidade, foram... Porque... Vou dar um passinho para trás. Começaram a surgir alguns papéis dentro da agilidade. Sim. Né? O XP tinha lá 5 papéis diferentes, o Scrum tinha 3 e por aí vai. Cada um dos métodos e metodologia, das abordagens, vamos chamar assim, tinha lá uma certa quantidade de papéis. Esses papéis começaram a ser dominados por pessoas de tecnologia. Sim. Agora se imagina, você Que era a ideia original, creio eu. Agora se imagina, você é um PMP que já entregou uma pancada de projetos legais aqui na tua organização, você já rendeu milhões em resultados para sua organização, você vê lá um moleque que está codando em sei lá o quê. Agora não, eu sou... Escala. Sou o Scrum Master do bagulho aqui, porque eu fiz um curso de 16 horas. Ele fala, não, peraí, curso de 16 horas também faço. Eu não tive que ler o livro da Rita para tirar um PMP. Eu faço um curso de 16 horas fácil. Sim. E aí esses caras começaram a entrar. Só que daí rolou um problema, que é o seguinte, ele começou a olhar para aquele papel e pensar, poxa, isso faz quack, isso voa mais ou menos, isso é um pato, então beleza. Ah, esse cara faz análise de negócio, ele escreve documentação, ele faz isso, o que ele é? Um PO. Ah, esse aqui, ele tem que gerenciar o time, ele tem que organizar o fluxo, tem que ajudar a liberar os impedimentos. Cara, esse aqui é o que o PM fazia. Então o PM agora vai virar SM. Então começou a ter uma certa desvirtualização para o que foram criados aqueles papéis. E aí você começou a ter gente que não entendia isso entrando nesse mundo. E aí virou um negócio muito popular. E na popularização meio que se desvirtua o conceito original. Sim. E caiu nisso que a gente está vendo hoje. Então eu acredito muito desses desvios de função, vamos chamar assim, Sim. que a gente tem dentro da agilidade hoje, foi por causa disso. Porque começou a ter pessoas que não entendiam o porquê daquelas práticas, ou o porquê daqueles papéis e tudo mais, tentando entender isso com uma visão mais fechada. Não dando a si mesmo o tempo necessário para, olha, eu preciso aprender isso aqui paulatinamente. Não, tentando fazer simplesmente uma virada de chave, fazer um depara com aquilo que ela está vendo versus aquilo que o método está propondo. Até porque o método, ele se predispunha a ser orgânico, né? Organicamente implementado. E aí, me parece que muitos agilistas acharam que seria interessante criar o by the book ágil, que é quase um contrassenso em relação à ideia dos sistemas originais, né? Hoje eu estava dando essa dica para o mentorado aqui até num grupo. Primeira coisa que ele colocou, ele falou, vamos fazer uma mudança e tal, tem que fazer diversas mudanças. Eu falei, filho, peraí, calma. Baixa o ímpeto aí um pouquinho, respira. Legal fazer, gostei dessa empolgação, mas vai um probleminha por vez. Tá? Se eu tentar fazer tudo, o pessoal vai resistir de forma abrupta a isso. Eles não querem mudança, o ser humano não quer mudança. É uma lapada no dia a dia delas. Você tem que ter consciência disso. Sabe, né? se alguém falar, Juliano, você não pode mais fazer isso, você vai ter que fazer de outra forma, cara, eu vou me sentir incomodado. Ao me proibir de fazer alguma coisa, ou mudar meu jeito de fazer as coisas... Você vai resistir. Eu vou resistir, porque sou ruim, sou anacrônico? Não, sou humano. Exato. O ser humano faz isso. Ele resiste à mudança porque ele quer economizar energia. E resistência elétrica já nos ensinou que gera
calor. Opa! E que começa a tensionar. E os incêndios vêm daí, meu filho. Exato, começa a tensionar as pontas, né? Então temos que evitar isso, né? Exato. Então eu acho que o mundo da agilidade ele deu essa virada. Isso aí foi muito... Começou ali com a minha geração de agilistas, vamos chamar assim, mas eu acho que a geração seguinte, eu acho que veio para colocar uma parte. Quando veio daí a pessoal, como é que eu vou dizer, colocando fórmulas de lançamento em cima disso, para não falar muitos detalhes sobre o assunto, queria começar a vender, você vai ganhar tanto, você vai alcançar Sim. tal patamar nas organizações e tal, tudo mais. Eu acho que a fórmula de lançamento deu uma bagunçada nisso. Entendo. E você tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente abordar aqui nesse papo, que é o seguinte: no momento que as empresas se viram pressionadas, no que diz respeito a o dinheiro do mercado secou, não está dando em árvore mais, não tem venture capital, toma aí um investimento, toma um investimento na sua cara. As empresas começaram a ser pressionadas pelo resultado e quem efetivamente toma as decisões estratégicas da empresa são os gestores. E eles olham muitos das posições que tem dentro da empresa como custo. Quem que foi efetivamente pressionado? A galera da agilidade. Sim, teve bastante. Muitos dos layoffs que a gente teve agora foi da agilidade. Você acha que isso tem relação com isso ou é outra coisa? Não, total. Eu até contra-argumento. Esses dias teve um negócio legal. Acho que todo mundo ficou sabendo, num evento da Febraban, um senhor lá da Caixa lá que falou que Scrum Masters são inúteis, ou alguma coisa assim. Eu acho que eu vi. Todo mundo viu aqui, agora já tem outros assuntos mais quentes do mercado. Passou, mas enfim, mas teve esse assunto aí. Mas é uma declaração forte. É uma declaração super forte. Assim, ele fez do pior jeito possível, tá? Mas a declaração em si, se a gente tirar a emoção dela um pouquinho e analisá-la com frieza, você pensa, cara, tem um ponto aí. Nós temos um alto executivo, ou um executivo, que seja, falando dentro de um evento que, olha, ele não enxerga valor naquilo, isso não tem valor para mim. No fim das contas se eu pago X para esse cara, ele tem que me render 1,5X, 2X, alguma coisa assim. E para esses caras eu estou pagando o X, eu não estou vendo um resultado nem meio X. Eu não estou conseguindo fazer o caminho, né? A gente sempre fala o caminho entre o custo e o lucro. Isso. Como que eu faço o caminho do trabalho do agilista? Porque o código que o cara está fazendo vale dinheiro. Com certeza. Né? O desenho vale dinheiro. Agora, que caminho que eu estou fazendo do agilista até o dinheiro? Pois é, e o agilista ele parou de se olhar como sendo um profissional de otimização. Ele é um profissional que está ali para poder fazer com que o time performe melhor, para que o serviço entregue melhor, para gerar previsibilidade sobre os fatos e dados que tem ali dentro do sistema. Ele parou de se enxergar dessa forma e se entendeu como um facilitador de reuniões, um rodador de dinâmicas, ou sei lá mais o quê. E isso é muito pouco. Isso é parte do trabalho e assim... São ferramentas para isso que você falou, né? Para eu chegar nessa estruturação, né? Nessa melhoria da minha equipe de entrega, melhorar a performance. Ferramentas, isso. Né? E não rituais. É mais ferramenta do que ritual. Outra coisa que contribuiu muito foi o excesso do lúdico. Eu acho que, assim, tem momentos pro lúdico, para você, tipo, olha, estamos aqui trabalhando 2, 3 meses, tá? Vamos fazer um negócio um pouco mais divertido pra gente poder trabalhar e dar um pouquinho de risada? Show. Sim. Agora, se isso virar minha rotina, cara, é um ambiente de adultos. Na sua maioria, o pessoal, no mínimo, tem 18, 19 anos ali. No mínimo. Sim. Então, tem que trabalhar como adulto, tem que dar resultado como adulto. Então, se entender como adulto nesse ambiente é interessante. Aí o cara vai lá e me roda a retrospectiva do Pokémon. Me roda a retrospectiva do Yu-Gi-Oh! Aí o executivo olha para aquele troço e fala, eu tô pagando para esses caras ficar brincando aqui na minha sala? Por favor, né? Tem um pouco disso. Como você falou, pontualmente, né? Usado de forma a aliviar um ambiente de pressão. Isso. Vamos dar uma, né? Vamos regular essa pressão aí, tá muito forte, vamos fazer uma coisa lúdica. Mas, sem dúvida, tem um pouco disso que eu falei, eu acho, do by the book, né? Criou-se o by the book dizendo assim, não, você tem que fazer... Tem que fazer uma retrospectiva engraçadinha. Aí o cara, engraçadinho Pokémon. Mas se o pessoal pega a retrospectiva, por exemplo, que assim, as papisas, eu acho que é isso que você é feminino de papa, né? As papisas Papisa. Obrigado. As papisas da retrospectiva são a Esther Derby e a Diana Larsen. Tem um livro delas que é fantástico que o pessoal usa de base até hoje. O trabalho do Caroli, que é bem famoso, é baseado no delas. O Fan Retrospectives dele também é baseado no delas. Então, você vê muitas pessoas seguindo esse caminho delas. Ela estrutura em 5 partes a retrospectiva e funciona que é uma beleza daquele jeito. Só que o pessoal foca muito nesse meio, nessas 5 partes. Você tem que fazer esses 5 passinhos aqui, e existem dinâmicas para esses 5 passinhos, legal. Mas essas dinâmicas, elas existem para atingir um objetivo, que é
gerar uma lista de melhorias que precisa ser implementada. Então, faça de maneira lúdica, mas para atingir um objetivo claro aqui, que é eu preciso de uma lista de coisas para melhorar no trabalho. Sim. A galera parece esquecer o que é trabalho. E aí entendeu que, olha, agilidade não é sobre trabalho, é sobre ser feliz. Cara, dá para ser feliz no trabalho, com certeza. Eu sou feliz no meu trabalho. Sim. Mas isso não tem a ver com eu ficar brincando no meu trabalho. Tá? Eu falo minhas piadas de vez em quando, mas Claro, sem dúvida. Mas tudo tá dentro de um contexto. está dentro do contexto e ele está focado para o resultado. Então, assim, as brincadeiras, o lúdico, essas outras coisas que são marginais, elas são legais, mas elas estão ali para ajudar, talvez, a engajar, talvez a fazer o pessoal para quebrar um gelo, quebrar a resistência de um e de outro e fazer com que as pessoas colaborem. Isso tudo é bacana. Mas a gente precisa convergir para um resultado. Olha, qual que é o resultado no final do dia? Eu preciso entregar um código, eu preciso entregar um design, entregar uma peça de marketing, alguma coisa assim. Eu preciso ter essas entregas acontecendo, Sim. porque é isso que paga os boletos no final do mês. Sem dúvida. Se não tiver um entregável, Não tem. Cê- A brincadeira cê vai- toda acaba. a brincadeira acaba muito rápido. E eu vejo que ao invés desse foco, né, de melhoria de processo, de melhoria de entrega, a galera se apaixonou pelo processo em si, né? E falando em processo, uma das coisas que eu lembrei aqui é que eu vi a palestra que você mandou e eu fiquei muito intrigado, né, o que era, e até quando a gente estava falando aqui no off, eu ainda falei errado aí no nome, né, que eu anotei errado. Mas o que é, que nós estamos falando aqui de processo, de melhoria e tal, o que é uma mineração de processo? Conta Boa. aqui para nós. E aqui você tem tempo até para esticar um pouco mais a explicação. Tá bom. Cara, minerar processo é um processo. É um método bem bacana. Eu estou fazendo doutorado agora em inteligência artificial, por isso que eu fui estudar para esse negócio. Sim, Tá? Eu e mais 4 colegas fazendo. Um deles vai até palestrar comigo aqui. que legal. E nesse trabalho, nessa disciplina, né, de mineração de processo, você tenta descobrir um processo a partir de um log de eventos, a partir de algum dado estruturado. Então, nós temos aquele processo, vamos dizer assim, que é o institucionalizado, aquele que está descrito em algum lugar, e nós temos o processo que os dados nos contam de verdade. Tá? Você falou mineração de dados anteriormente, mas assim, não chega a estar completamente errado, mas é que ele não é. Meu objetivo final não são os dados, são o processo. Entendi. Então, Mas o dado é ferramenta. Né? Isso. Então, a partir desse log de eventos, né, olha, aconteceu isso, se movimentou dessa forma, teve essa aplicação e tal, tudo mais. Eu vou ter ali isso com um timestamp anotado o que aconteceu, com quem aconteceu e tal, tudo mais. E a partir desses dados, a gente cria um desenho do que seria o processo. E dentro disso, a gente consegue pensar em otimizações. Então, por exemplo, olha, qual é o processo desse fluxo todo que está desenhado agora, que está ocupando mais tempo, mais recursos e tudo mais? Qual desses aqui onde eu tenho maiores gargalos, onde eu tenho as filas maiores, onde eu tenho mais potencial de paralelismo, por exemplo, que é um negócio que pode ajudar. Um dos problemas que eu vejo hoje nessa pesquisa que eu estou fazendo é que eu encontro muito material de mineração de processos para meio fabril. Sim. Então, você vai encontrar Logística, talvez. logística. Que você falando, eu lembrei de um trabalho uma vez que eu vi, que era a empresa tinha um processo que ela fazia com todas as cargas dela, porque ela era resfriados, né? Então, uma carga complexa, você não pode, o caminhão tem que ficar permanentemente ligado, todo esse negócio. E aí eles chiparam os caminhões e viram que ninguém cumpriu o processo dela. Que era outro, esse cara fazia, na prática, era completamente Era diferente um outro do que eles processo. faziam. Existiu Só que o desenhado. cliente- Não, mas o cliente estava ok, ele estava entregando e tal, só que a empresa gerenciava eles a partir de um processo que não existia na prática. Ou seja, Que à medida que ele foi avançando, eles foram. existia o mudando. ideal e o real. O Exato. real era outro que não tinha nada a ver com o ideal. É isso. Exato. Tem conexão um pouco com isso, com esse trabalho de mineração, Total. porque eu creio que você vai olhar o que efetivamente eles estão fazendo. Total. É bem esse o caminho. Então a gente está, em vez de perguntar para você qual é o processo, fala, me dá os dados aqui, deixa eu dar uma olhada como é que é o processo. E a partir disso, aí sim a gente vai estabelecer qual que é o processo. Talvez aí criar o Kanban dessa área, aí já puxando um pouquinho já para minha parte de agilidade, pode criar o Kanban disso. Mas aí, como eu estava te falando, eu estou sentindo muita falta ainda de encontrar isso no mundo de software. Talvez pela pouca concretização do material que a gente trabalha, né? Você trabalha com marketing, trabalha com agilidade, com software, nenhuma dessas coisas é tangível. Nada é concreto que eu posso pegar na mão. O resultado final do que eu faço, tá bom, pode ter um cartãozinho aqui, Sim, pode ter um sim. banner, mas ainda assim não é isso aqui que eu faço.
Eu faço uma campanha. Só um né? entregável no final é concreto, né? O resto Isso. é bastante abstrato. Exato. E tanto para o software, quanto para marketing, quanto qualquer outra área dessas. A gente que é trabalhador do conhecimento, que é o que eu falo, a gente pega conhecimento, processa, entrega mais conhecimento, às vezes materializado, às vezes não. Sim. E para o trabalho do conhecimento eu vi muito pouco. Então, a minha tese do doutorado vai ser baseada nisso daí. Eu vou escrever sobre mineração de processos dentro do mundo de software e de como é que a gente pode otimizar esse processo de software, se é possível até otimizar o processo de software Sim. através disso. E o que a gente está encontrando bastante de coisas é a IA como sendo uma ferramenta disso também, para tentar rodar possibilidades e probabilidades de que poderiam acontecer. A estatística, com certeza. Claro, sem Assim, dúvida. aí, nossa, a gente usa. É o café da manhã nossa, a estatística. Então, você vai usar muito de ferramentas de estatística, mas também você vai usar muita coisa de IA, especialmente quando você quer simular cenários para poder ver, olha, beleza, eu tenho esse processo. E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? Qual o possível resultado? Então, se eu conseguir criar simulações de resultados a partir disso aqui, eu posso testar os processos antes de colocá-los em prática. Sim. Olha o tanto de dinheiro que a gente economiza nisso. Sim, e isso, porque assim, me parece nesse processo abstrato, que é esse processo de conhecimento, que gera conhecimento, em muitos momentos você vai ter que arbitrar algum dado, né? Que você não vai ter um dado tão concreto para definir um determinado ponto. Isso, você acredita que isso é aplicável na prática, por exemplo, que pode ser uma ferramenta, a IA efetivamente ser mais do que só um acessório e efetivamente propor e testar cenários específicos? Sim, eu acredito que sim. Por mais que eu tenha que, às vezes, imputar alguns dados. Porque, assim, o grande desafio de toda a parte de estatística e até agilidade, eu vou usar uma palavra forte, agilidade séria, é ter dados concretos para poder trabalhar, dados Sim. confiáveis. Ter dados confiáveis dá um trabalho danado. Sim. E muitas vezes a gente não tem. Então, às vezes, você chega com um log de eventos que está faltando um pedaço, Isso. um log de eventos que está apontado errado. Às vezes o cara colocou 2, 3 etapas em sequência de segundos. Você fala, não é possível que tenha feito isso. Basicamente, foi clicando next no quadro. Não, provavelmente eu tenho na minha empresa um Kanban lá e as pessoas. E eu faço isso, que eu sempre digo, não façam isso, mas eu faço isso, que é, eu fiz 3 atividades em sequência, não lembrei que eu tinha que ir lá, e aí o Kanban automaticamente anda pro pronto. Porque eu achei que elas sequencialmente faziam sentido, né? Eu fui concatenando, que é aquilo, tinha um processo. E você foi lá e furou. E eu fui lá e furei, sendo que eu tenho que ser o guardião dele, né? Tem mais essa. Pois é. Porque o problema dessa prática de não gerar os dados adequadamente é que daí a gente tira essa inteligência do processo. Sim. Que eu poderia estar fazendo simulações e economizando uma boa grana com isso. Porque, assim, testar um processo na prática é caro. Testar uma simulação é algumas horas ali, talvez, no máximo. Uma Sim. máquina mais ou menos. Então, não é um grande problema se eu testar. Mas para o teste ser fidedigno, eu preciso de dados fidedignos. Com certeza. Então, eu preciso desse trabalho. E a IA tem sido uma ferramenta muito bacana em cima disso. Legal, incrível. É legal ver como a IA, ela vê novas formas de abordar a IA dentro da agilidade, né? Não ficar sendo, ele vai ser o teu assessor para você construir texto. Não, eu vou te falar, cara, eu fico me coçando toda vez que alguém fala só de ChatGPT ou Claude ou alguma coisa assim. Assim, isso é na palestra de amanhã a gente vai até falar isso. Tem uma bolha de agilidade desse tamanho e tem aqui no cantinho o ChatGPT, ou as LLMs. Todo o resto aqui são um monte de outras ferramentas super interessantes, ou campos de pesquisa, vamos chamar assim, que eu poderia estar explorando, mas o pessoal foca num negocinho. Por quê? Porque parece humano. Furou o teste de Turing lá, tá falando com as pessoas. Eu tô achando que as pessoas estão precisando de amigos para poder conversar. Eu acho que elas estão precisando conversar com alguém, achou no ChatGPT o companheiro ideal, que responde, que é respeitoso com ela. Ele não é tão bom em processar as coisas. Tá? Se eu pedir para ele fazer um cálculo matemático, ele não faz. Ele busca na internet como é que faz o cálculo. Ele não é capaz de fazer um cálculo matemático. Não é previsto que ele fizesse isso, né? Isso, mas as pessoas pedem. Mas elas pedem, né? Que virou já ponto, eu até falei isso em outro episódio, já virou o ponto da mágica, né? Já virou, olha só que negócio mágico aqui que a gente interage. Então tem essas... os ruídos, né? Que transformam essas ferramentas em problemas para além da potencialidade que elas têm, né? Mas muito legal ver esse seu modelo, porque ele é muito mais prático, né? Ele é muito mais... consigo visualizar para onde que isso aí está indo, né? E o fato de ser uma coisa focada,
né, não ser tão aberto, porque assim, quanto mais genérico for a ferramenta que eu tiver que desenvolver, mais simplificação eu vou ter que criar. O fato de eu falar, não, eu estou querendo minerar processos de software. Os processos de software, poxa, esses daí, eu estou fechando um nicho desse tamanhozinho, falando, olha, é aqui que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar para outras áreas, não vou trabalhar em marketing, não vou trabalhar em jurídico, não vou trabalhar em contábil, não. É software que eu quero analisar. Cara, isso já me dá sabe, uma restrição grande ali, eu consigo fazer um negócio bem focado. Os dados são mais consistentes, não tem tantas variações. Quando eu vou para um chat GPT da vida, ele tem que conversar, sei lá, desde filosofia até mecânica quântica. Ele tem que conhecer de todas essas coisas. Então, pensa no treinamento que precisa para um negócio desse. Ou para retreinar uma base dessa, o quão custoso que é. Então, como o treinamento fica muito caro, fica muito longo, o retreinamento também é pesado, a gente está falando de um negócio assim que, olha, para manter ele vivo, dá um trabalho monstruoso. Já para uma coisa mais nichada, ela pode se retroalimentar e ser retreinada com uma frequência muito maior, com outros inputs, porque ela está sendo... A sua base de conhecimento ela é menor. E quanto menor a base de conhecimento, mais fácil eu consigo administrar isso aí. Volta para os dados, né? Sim, tudo é dados. Eu tenho que resolver a base de dados, né? Quando ela é pequena eu consigo resolver. Mas, Juliano, papo ótimo desse, voou o tempo. Poxa, nem vi que passou tão rápido. E eu não quero terminar sem a gente cumprir mais uma tradição aqui do podcast, que é todo mundo que vem aqui eu peço, porque desenvolvedor anda para lá e para cá de mochila, e a gente cria uma mochila metafórica aqui das coisas que você carrega nela e que você queira deixar para nossa audiência. Uma indicação de um livro, um filme, um documentário que você acha que vai enriquecer a nossa audiência, seja no tema ou fora, aí você decide que você queira. Bacana. Eu vou escapar um pouquinho do tema. Vou até falar pro pessoal lá. Boa. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O autor é Daniel Kahneman. Tá? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro maravilhoso, não é sobre Kanban. Esse senhorzinho, infelizmente, nos deixou no começo do ano agora. Ele fala muito sobre como o cérebro humano funciona. Tá? E esse cérebro humano, ele fala que ele existe um lado emocional e um lado racional, mas quem governa é o emocional. E aí ele desenvolve toda a pesquisa dele em cima desses dois personagens, né, que ele chama Sistema 1, emocional, Sistema 2, racional. E como é que isso é utilizado na tomada de decisão. Ele foi estudar isso para poder entender como é que o mercado se comporta em compra e venda de ações. Ele percebeu que as pessoas são emocionais. E você pensa, o mercado de ações deve ser um negócio extremamente racional, né? Baseado em fatos, dados e tal. Não, é totalmente emocional. Esse é um livro que me ajudou muito a entender como colocar as mudanças para funcionar dentro do ambiente corporativo. Tendo essa certeza de que estamos lidando com seres emocionais, seres sociais, que têm seus vieses e tal, tudo mais, você começa a olhar para a mudança de uma outra forma. Então, uma recomendação forte disso daí. Outra coisa que eu recomendo muito que todo mundo leia e estude, e eu vou falar para você assim, com todas as letras, estudar esse, mas é importante ler, que é a retórica. Retórica e persuasão são coisas assim que tem que ter qualquer pessoa que tem que lidar com outras pessoas. Todas. Isso. Se você não for um ermitão. Que nem existe mais, eu acho, mas tudo bem. Se você não for um ermitão no meio da floresta, lá na montanha, alguma coisa assim, cara, você precisa convencer alguém de alguma coisa. Você tem que vender teu peixe em algum momento. Então, faz todo sentido, eu acho, as pessoas começarem a estudar um pouquinho sobre isso, entender sobre os apelos que o Aristóteles coloca lá, entender sobre brevidade, sobre metáfora e outras coisas interessantes que estão presentes nessa obra. Já vou avisando, é uma obra de difícil leitura. Sim, sem dúvida. Mas vai na base. Os clássicos sempre, porque em certo ponto a gente tem hoje aquilo que você falou do imediatismo, né, do pensar rápido, uma construção de pensamento coesa e com propriedade, ela leva tempo. E você leva páginas para construir, né? Isso escrito, até por exemplo num diálogo. Você vai construir uma ideia mais complexa, você precisa, vou dar esse contexto para você entender qual é exatamente o ponto. Porque numa conversa produtiva não adianta eu te falar um negócio e você, tá bom, mas eu vou falar outra coisa que me deu na cabeça aqui. Como a gente vê muitos diálogos hoje. Você vê diálogos que são assim, a pessoa fala, debates, né? Eu falei, não, mas o que você falou não me interessa a minha... Meu ponto de vista mesmo. Então eu também sou muito a favor desse tipo de reclamação, voltar aos clássicos, porque ele vai te matar no cansaço para você aprender a construir coisas de forma lenta
e concreta. Eu sou muito adepto dos clássicos. Então, essas duas leituras eu acho fundamentais. Essa é bem contemporânea, do Rápido e Devagar, é bem contemporânea mesmo. E Aristóteles vale... Sempre. O clássico, sempre. Juliano, prazerzão te receber. Cara, muito obrigado. eu Sei que adorei você o convite. fez um esforço para vir, né? Nesse horário, né? deu Direto tudo da sua certo. viagem. Mas te agradeço demais. E eu queria que você deixasse um contato para a galera que quiser te mandar uma mensagem, trocar uma ideia aí sobre agilidade. Esse seu outro jeito de ver a agilidade, né? Bacana. Bom, meus contatos são... Você vai me achar mais no LinkedIn, tá? É Juliano Paulo Ribeiro, vai estar lá. No Instagram, se eu não me engano, é Juliano_P_Ribeiro também. Agora fiquei até na dúvida, nem lembro qual que é a minha tag do Instagram. Mas eu quase não posto no Instagram, tá? Então é melhor o LinkedIn. Vai no LinkedIn. Manda mensagem. Quando der, você responde Isso. também. Não esperem resposta imediata. Eu respondo muito mais no WhatsApp, mas daí tem que ter feito aula comigo para dar o WhatsApp. Não pode dar de graça Comece assim. pelo LinkedIn. O YouTube. Eu posto bastante coisa no YouTube também, que é Juliano Ribeiro TV. Juliano Ribeiro TV. Aí fica fácil. Vai ficar facinho. Essa tem bastante coisa. Então, de vez em quando eu faço minhas lives surpresas lá. Eu vi aquela hora do dia que eu tô sem nada para fazer, eu faço uma live surpresa sobre alguma dúvida de aluno, que é bem legal. Todas as dúvidas que os alunos colocam em sala de aula, eu transformo em conteúdos pro E canal. você pode explorar melhor ela no tempo da live. Exato, porque na aula tem que dar uma resposta curta. Na live eu posso gastar até uma hora. A live é minha, eu faço o tempo que eu quiser. Exatamente. Você não tem pressão, eu dediquei esse tempo para isso, né? Isso, é isso aí. Muito legal. Mais uma vez, obrigado, Eu Juliano. agradeço. Para você que nos acompanha até agora, fica o convite a nos seguir no Spotify. Toda quarta-feira tem episódios novos. Tem os episódios anteriores também no seu agregador preferido de podcast. Dê 5 estrelas pra gente. E se você quiser ver esse papo em vídeo, nós temos nosso canal do YouTube, que tem tempo para pergunta, onde tem também os nossos cortes, que é aquele pedacinho legal que você pode mandar para o seu amigo ou para colega de trabalho, para ele conhecer também o nosso trabalho. Quero mais uma vez agradecer os nossos apoiadores da gravação da 5ª temporada, Bradesco, da Rede e TOTUS. E claro, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.